Se você caiu nesse vídeo, provavelmente você está pensando em fazer vestibular para medicina veterinária e está inseguro ou insegura quanto à forma que você está estudando. Então, deixa eu te apresentar como eu passei na Universidade Federal do Paraná, como era a minha rotina, a minha organização e as dicas que eu tenho para te passar sobre tudo isso que eu aprendi. Bom, o que eu tô te falando não é regra, tá bom? É simplesmente como funcionou pra mim e eu quero te passar isso. Se funcionar alguma coisinha pra você, já valeu demais. Bom, seja bem-vindo e você está no Vetri. Cadê minha água, minha garrafinha? Até derrubei aqui. Bom, acho que uma das melhores formas de começar o primeiro vídeo do canal sobre medicina veterinária é justamente falando como entrar na universidade. E bem, nesse vídeo aqui eu tô para falar justamente como era a minha organização, a minha rotina e meu foco. Também passando algumas dicas para vocês e como ter mais dinâmica e mais determinação no que você for fazer. Bom, eu vou estar passando agora 3 imagens para vocês, praticamente vão resumir tudo. Eu tentei fazer de uma forma bem objetiva e esquemática para que a gente não perca tempo, porque tempo é muito precioso. Bom, eu não tô aqui para te dizer como você deve comer, o que você deve fazer no seu tempo livre. Eu simplesmente tô aqui para te passar o principal, tá? Como era a minha organização? Eu tinha aulas à tarde, então eu tinha 6 aulas. Eu chegava em casa, jantava, eu pegava o busão, demorava um pouquinho para chegar em casa, mas eu estudava 3 matérias à noite. Começava lá por 8 horas, que era mais ou menos o tempo que dava até eu jantar e assistir um videozinho no YouTube para me entreter um pouquinho. Bom, dei uma relaxada, comecei a estudar 8 horas. 8 às 9, 9 às 10, 10 às 11. Então 11 horas era mais ou menos o horário que eu terminava de estudar as 3 matérias. E vocês vão ver mais pra frente que eu dividia cada matéria em 1 hora. Era só o tempo de dormir e quando eu acordasse lá por 6 horas da manhã, veja, se a gente conseguiu dormir um período bom, um período suficiente. E, pessoal, se você fizer isso por um mês, vira rotina e você não sofre mais, tá bom? Um mês você consegue. Vai lá, faz uma forcinha. Começava às 6h30 da manhã, mais ou menos, porque acordava às 6 até às 6h30, só comia alguma coisa, tomava um banho e começava a estudar. Bom, também 1 hora, acabava lá por 9 horas, 9 horas e meia, porque assim, o que acontece? À noite eu fazia as matérias que eu me interessava mais, que eu achava mais fácil. Afinal, eu passei o dia inteiro assistindo aula, eu já estava cansado. Então eu deixava para fazer as matérias mais fáceis e mais agradáveis para fazer. Normalmente biologia, química, uma matemática, ou alguma física. Tá, você pode se assustar com física ou matemática, mas não é tão ruim assim. Eu deixava as mais maçantes para de manhã. Por quê? Porque normalmente eu deixava história e português e geografia, alguma coisa assim, que era mais denso, certo? Ai, que dor nas costas. Eu já tô velho. Por que eu falei justamente que eu tava acordando às 6 horas e começando a estudar às 6h30? Porque daí eu ia conseguir ter tempo, entre aspas, sobrando. Eu ia ter simplesmente uma margem de segurança para que eu conseguisse terminar de estudar tudo. Ou fazer uma redação se sobrasse um tempo. Então, assim, a gente tem que saber administrar o tempo porque ele é muito precioso. Como é que eu fazia tudo isso? Eu dividia 1 hora por matéria e cronometrava, mas eu não cronometrava 1 hora, eu cronometrava 15, 20 minutos, depois 40, 45. Por quê? Porque eu estudava primeiro a teoria, lia ela 2 vezes e fazia as anotações que eu precisava, tá? Entre 15 e 20 minutos, e 40 a 45 minutos eu deixava para fazer exercício. Pessoal, vestibular é uma coisa que você não necessariamente não tá lá para medir teu conhecimento, tá? Tá querendo saber se você consegue responder aquelas questões naquele tempo. Quando você estiver estudando uma matéria, claro, estude para entendê-la, mas você tem que saber responder as questões. Se, na verdade, vai acontecer isso, você vai fazer o vestibular e vai ter provavelmente vai ter um monte de questão que você não vai saber responder, você não vai saber a resposta. Mas se você souber responder as questões, não necessariamente saber a resposta, mas achar a resposta, ir atrás da resposta ou eliminar as questões que provavelmente são muito erradas, você consegue se aproximar de um acerto. Então isso é muito valioso. Você precisa aprender a responder questões. E por isso esse tempo tão grande para fazer exercício, porque é de um valor extremo.
E bom, e os resumos, você talvez esteja se perguntando. Bom, o resumo eu fazia durante a aula. Pessoal, eu nunca consegui fazer lettering, eu não tenho habilidade para isso até agora na faculdade, que eu tenho tempo para estudar, tenho tempo para ver 500 outras coisas, para tocar violão, para, sei lá, sair. Eu não faço, porque eu não tenho essa habilidade. E outra, tempo é muito precioso. Então, eu não aconselho a ficar fazendo resumos demorados. Eu fazia os resumos durante a aula. Ficava feio? Ficava, mas resumo não precisa ser bonito. Resumo precisa ser eficiente e certeiro. Ele precisa ter os conteúdos em uma ordem lógica. Não precisa ser cronológica, precisa ser lógica, para que você entenda o raciocínio da matéria, certo? E em casa, durante esses 15, 20 minutos, eu simplesmente completava ele com o que eu achava relevante, que eu não tinha notado durante a aula. Então, na hora que eu ia estudar a teoria, era simplesmente isso. Eu lia 2 vezes a teoria, eu lia sempre 2 vezes. Eu lia 2 vezes a teoria e completava esse resumo nesse período. Daí eu ia responder as questões, os exercícios. E agora chegamos na parte talvez mais temida, que são as obras literárias e a redação. As obras literárias, pessoal, eu digo que ler não é o suficiente, porque não adianta nada você ficar o domingo inteiro, que é normalmente quando sobra algum tempinho pra você, não adianta você ficar deitado na sua cama lendo esses livros se você realmente não entender eles. Os livros do vestibular, eles têm um porquê de estarem sendo cobrados. Normalmente eles têm uma crítica social muito evidente, questões muito importantes que muitas vezes é necessário que seja cobrado de você. Então você não basta ler o livro e saber a historinha. Então você tem que estudar, saber as relações com história, com geografia, com política, com a matemática, com a química que muitas vezes os livros apresentam. Muitas vezes eles mostram, os livros eles põem personagens que são tem um apelo sentimental, um apelo psicológico muito grande, que você consegue fazer uma boa análise disso e utilizar nas suas redações, tá? Então aí que está o ponto principal, estude os livros, não basta lê-los, certo? Por isso que os cursinhos, os colégios, eles apresentam a você, eles te dão um material que explica, que tem o resumo daquela história, que tem personagem por personagem, as características psicológicas, todas as características daquele personagem, certo? Que é isso que você precisa saber. Não necessariamente a historinha. A historinha é só um artefato para você se prender a algo muito importante, que muitas vezes está escondido por trás de tudo isso. Bom, e agora chegamos talvez no principal ponto de terror do pessoal, que é a redação. Bom, vamos lá. Redação, normalmente a sua obrigação é fazer uma por semana, porque é o que normalmente os professores entregam para os alunos. Então eles te dão uma folha com uma historinha de um lado e um monte de linhas em branco do outro, e você tem que escrever uma redação naqueles moldes. Bom, pessoal, o mínimo é o obrigatório, então a gente tem que buscar tentar fazer mais. O maior número possível de redações possível. Você não precisa se matar. Mas se você já fez uma na segunda-feira, na terça-feira, início da semana, tenta fazer uma fim de semana. O seu crescimento vai ser muito mais eficiente se você fizer mais redações por semana. 3 ou mais, por que eu digo que 3 ou mais é ótimo? Porque assim, daí não tem como você estar fazendo errado. Porque se você estiver fazendo errado, você vai estar se batendo, você vai estar insatisfeito com o que você está, com as coisas que você está escrevendo naquela folha. Por que eu digo que 3 redações ou mais é ótimo? Por quê? Porque ali você vai estar exercitando com uma eficiência muito alta a sua escrita, a sua lógica, a sua argumentação e até a sua agilidade, tá? E quanto mais você fizer, mais você vai estar tendo feedback. Por quê? Porque você entrega a sua redação e você também tem não só o feedback da professora, que te entrega uma nota e algumas observações, você vai ter o seu feedback, porque você vai estar notando, poxa vida, eu tô me batendo, eu não tô conseguindo escrever, eu não sei o que fazer nesse tipo de redação. Ah, é um resumo, é uma argumentação, é uma dissertação, o que eu tenho que fazer? Aí é o ponto principal com que você vai notar que você vai precisar de ajuda. Porque ninguém tira 10 do nada. Você precisa sempre de ajuda para melhorar. A gente nunca é 100%. A gente sempre tem que buscar fazer o nosso melhor. Então, como fica isso? A gente pede ajuda para os professores,
pode ser no corredor, no intervalo, na sala dele depois do horário, antes de começar a aula, durante a aula. Também, normalmente, durante o contraturno, tem assistência de redação, onde ficam lá 4, 5 professores, ou nem que seja um, para te ajudar, para tirar suas dúvidas. E ele vai ler a tua redação e vai falar: isso aqui não tá legal, isso aqui tá bom, isso aqui você tem que mudar. Pense nessa redação assim, assim, assim. A lógica é essa, não é essa. Isso que você pensou não é bem essa lógica, não é bem esse raciocínio. Pensa nisso aqui, pensa nessa crítica, pensa num livro que você pode citar. Bom, pessoal, eu não tinha muito tempo para ficar assistindo séries, eu também não fazia exercício, eu não comia da melhor forma, eu não tô aqui para dizer o que você tem que comer e o que você não tem que comer, mas é o seguinte, se você tem tempo para fazer, se você consegue se organizar melhor ainda e conseguir tempo para assistir séries e filmes, você está obtendo muita cultura e muita argumentação. Certo? Você não pode nunca, se você é do interior ou tem vergonha da sua... não leio muitos livros, não tenho muita cultura disso. Na verdade, você tem muita cultura e você não sabe. Porque livro não é a única forma de se obter cultura. Você consegue por música, você consegue por filme, você consegue pelo YouTube, assistindo vários vídeos, você consegue ajudando seu pai em alguma coisa, ajudando sua família em outra, sabe? Assistindo jornal, você consegue ter formas de argumentação sobre qualquer coisa praticamente. É só você pensar no seu dia a dia. Você nunca pode ter vergonha das suas origens, porque elas fazem você ser quem você é, certo? Então, se você tem alguma referência, não sou da cidade, sou do interior, vim pra cidade para estudar, tenho vergonha de falar que eu sou do interior, sou zoado, coisa assim, esquece isso. Você é quem você é e você tem muita cultura do seu lugar de origem que você pode trazer, que você pode falar nas redações e que vão te dar uma nota muito boa se você souber usá-las. E quem vai te ajudar nisso? Os professores. Eles estão lá para te ajudar nisso. Não leio muitos livros, mas eu escuto muita música. Bom, alguma letra você deve saber. Alguma letra deve fazer alguma crítica social. Alguma letra deve falar sobre machismo. Alguma letra... Bom, tem bastante, né? Tem bastante coisa que você pode usar nas suas argumentações. Então não é só livro. Mas se você souber dos livros... perfeito, é ótimo. Você falar alguma coisa sobre Clara dos Anjos, quando for uma redação sobre machismo, sobre alguma crítica social. Você citar Clara dos Anjos, por exemplo, uma redação que é muito sobre conteúdo de psicologia e fala sobre razão e emoção. Poxa, quanta coisa você tem para falar só no livro da Clara dos Anjos. Então, assim, se você pedir ajuda, você vai conseguir melhorar e muito, cada vez mais. Agora, finalizando o vídeo, eu só quero recapitular 3 coisas muito importantes. Bom, quais são? Primeiro, exercício. Os exercícios são essenciais, você tem que saber resolver exercício. É muito eficiente e muito bom se você fizer muitas questões. Isso vai te dar uma agilidade e um raciocínio excelente. Outra coisa, redação. Tem que fazer redação. Isso vai te salvar e muito. Isso vai colocar tua nota lá em cima. E a matemática que você não conseguiu acertar, a geografia que você esqueceu, podem ser salvas com a redação. E outra que eu acho a principal de todas, que eu não lembro qual é. E a observação principal: você é humano, você erra, você não é de ferro. Vai ter muitas vezes que vai acontecer, e bastante, de você simplesmente querer chegar na sua cama, deitar e chorar pensando que você não vai conseguir. Isso é muito comum e não tem problema nenhum você fazer isso. Muitas vezes a gente chega em um nível de exaustão muito grande, mas isso passa, você tem que erguer a cabeça e continuar estudando, porque isso depende de você. Bom, pessoal, você está vendo até aqui, espero ter te ajudado, espero que você tenha aprendido alguma coisa comigo, né? Não sei se eu consegui te ajudar em alguma coisa, mas se você concorda comigo ou funcionou pra você alguma coisa dessa, escreve aí que eu vou ficar muito feliz em saber. Se você discorda, acha que eu fiz alguma coisa errada, eu falei alguma coisa errada, por favor, fica à vontade pra dar a tua opinião, falar o que você fazia, vai que você ajuda algum outro colega. Esse aqui então foi o primeiro vídeo do canal, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço.